Bom, gravei dois vídeos, né, recentemente, um sobre o sentimento da hora do rebaixamento ali do meu Santos e depois um vídeo falando sobre o futuro. Na minha visão, o futuro do Santos, ele é muito complicado, muito difícil. E chegou a hora de falar de eleições. Eu não ia fazer nenhum vídeo prévio disso, eu pretendo gravar amanhã, depois do anúncio de quem for o vencedor, para analisar. Mas, cara, diante de uma coisa que a gente viu essa tarde, eu não só mudei meu voto completamente, mas me coloquei no lugar de obrigação de me manifestar e abrir. Eu respeito os amigos da imprensa, jornalistas, que muitas vezes vivem de Santos, falam só disso, então eu entendo a questão deles deixarem ali, deles não se manifestarem, embora eu não veja nenhum problema de manifestar. Nenhum problema. Acho que jornalisticamente não há nenhum problema. Nem você se manifestar nas eleições de um clube, nem nas eleições, cara, de uma cidade, de um estado, de um país. Acho até que é transparente. Mas eu entendo quem não se manifesta. Eu falei sobre isso num vídeo, não lembro qual, que eu tava indeciso entre dois nomes, duas chapas. Mas hoje ficou muito claro para mim o que fazer. As duas chapas que eu estava indeciso em votar, a primeira delas era Maurício Maruca. Por quê? Porque enxergo que o Maruca tem disparadamente a melhor equipe. E eu acredito que futebol se faz por departamentos, se faz por equipe. Vejo que, no conjunto, os presidenciáveis são muito aquém do que eu como torcedor e eu como sócio torcedor que paga mensalmente há anos esperava. Mas gosto das propostas do Maruca, acho que são as melhores propostas daquilo que eu entendo que é o ideal para o futuro do Santos. Claro, desde que elas sejam de fato colocadas em prática. Entendo que futebol se constitui com boa equipe. Foi assim que o Laor deu certo lá em 2010, 2011. Tinha uma equipe por trás, tinha Fernando Silva, tinha Jameli, tinha Pedro Nunes Conceição, gente muito diferente umas das outras ali, até o Walter Schalke, que tava com o Rueda e o abandonou, que faziam coisas diferentes, mas que do jeito ali que o negócio se desenhou, foram muito importantes para uma retomada do Santos depois do Marcelo. Mas o Marcelo, eu cogitei votar por conta de algumas questões. Primeiro que, falei isso em outro vídeo, ele nunca enxergou o Santos como um time pequeno, como o Rueda enxergou. Com o Santos, com o Marcelo, o Santos sempre teve técnicos de ponta, sempre teve um investimento tentando se aproximar dos principais rivais, embora as receitas nunca tenham sido as mesmas. Embora também, a gente precise lembrar que as receitas também não eram tão distantes como elas se tornaram, muito também por mérito do Marcelo. Depois da queda, principalmente, há um sentimento de pragmatismo, né? Nossa, fomos enganados pelo Rueda, apesar de eu não ter voltado no Rueda e assumir isso aqui. Mas muita gente. Então agora precisamos voltar a um estágio que nós estávamos, talvez de retrocesso, mas num período que a gente disputava títulos e não sofria. Apesar de que toda a gestão do Marcelo, a verdade é que não foi só flores. Vocês sabem bem disso, sabem a maneira como ele entregou o clube para o seu sucessor, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Laor. Time endividado, etc. Então, assim, eu tava com essa pulga atrás da orelha. O que eu faço? Sou mais pragmático, voto num cara que lá esteve, que tem experiência, que tem um nome a zelar, porque, gente, se o Marcelo Teixeira deixar o Santos na merda, não é como o Rueda, que sumiu da Vila Belmiro, sumiu do CT Pelé, é presidente do Santos ainda, eleito até o dia 31, independentemente das eleições do dia 9, o presidente só assume no dia 1º de janeiro, ou no dia 2 de janeiro, né, depois do feriado. Ele continua como presidente do Santos e desapareceu e ninguém nunca vai falar desse cara. Como ninguém nunca tinha ouvido falar desse cara antes de participar das eleições que elegeram José Carlos Pérez. Vai desaparecer. O Maruca, eu de fato não conhecia. Se der errado tudo isso, levar o Santos pra merda, vai desaparecer. Vai voltar de onde ele nunca deveria ter saído, se isso acontecer. O Marcelo não, teu nome é zelar, então tava pesando muito essa questão.
muito essa questão. Marcelo tem o principal RH da cidade de Santos, entendeu? Tem negócios. O interesse dele de dirigir o Santos não é só por paixão, é para fazer o nome dele. O Santos é um grande chamariz. O Santos faz com que ele tenha uma mídia, se ele se tornar novamente presidente do Santos, que ele jamais teria enquanto presidente da sua universidade, enquanto dono da sua televisão. É um outro patamar. Então, nesse sentido, eu estava muito mais inclinado aí ao Marcelo, em direção ao voto da Chapa 5. Mas aí, gente, surge essa foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Peraí, que eu recebi. Cadê? Marcelo. Aqui, eu já vou puxar, porque isso aqui para mim muda absolutamente tudo. Calma aí, cadê? Aqui, deixa eu achar para vocês. Essa foto aqui. É um site que eu detesto, esse Bola VIP, mas é o primeiro que eu achei no Google, tá? Não sou leitor, antes que vocês achem. Acho uma porcaria. Mas essa foto aqui que mostra a visita do Marcelo à casa do Neymar pai na tarde desse dia 8, véspera das eleições. Isso aqui para mim, gente, é absolutamente trágico. Trágico. E vou te explicar por quê. Vamos lá. Todo mundo sabe que essa é a pior semana da história do Santos Futebol Clube. O Santos está diante de uma eleição na pior semana de sua história, que culminou no primeiro rebaixamento do Santos. Pela primeira vez, o Santos vai jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. É o dia mais triste para todos os santistas vivos e os que já foram, estão chorando no céu, seja lá onde eles estiverem. Pelo que aconteceu, o que fizeram com esse clube. E aí, diante desse sentimento, um candidato que já foi presidente, utilizar do sentimento de sofrimento do torcedor para tirar foto com um pai do maior ídolo do time no século, sem dizer absolutamente nada. Isso recebeu na minha casa para nós conversarmos, sem apresentar uma proposta, sem dizer por que lá esteve, apenas para mexer com o sentimento de um torcedor que está moribundo nesse momento. É de um golpe baixo, é de um, sabe, é tão rasteiro que não tenho como votar nesse cara. Mostra que o Marcelo não mudou absolutamente nada. Veja a campanha do Marcelo. Desafio alguém em todas as entrevistas que o Marcelo deu, puxar na memória uma grande meia-culpa que ele tenha feito a respeito de toda a sua passagem no clube. Pelo contrário, ele defende que depois que ele deixou o Santos, que o Santos entrou nessa merda. E não foi assim. O mandato do Luiz Álvaro, o primeiro mandato antes dele ser engolido pela equipe do seu vice, o Odílio Rodrigues, foi muito bom. Com uma equipe muito boa. O Santos foi campeão da América depois de 48 anos. O Santos foi campeão da Copa do Brasil, torneio que não tinha. Foi tricampeão paulista seguido. Manteve um jogador que o Marcelo teve muito mérito de ter mantido lá atrás. Não tiro os méritos do Marcelo. Mas manteve um jogador por muito mais tempo que qualquer clube conseguiu manter um ídolo aqui, revelado pela sua própria base do Brasil. Então, houve glórias pós-Marcelo. Não foi que depois da sua saída o Santos só passou por náufragos. Muito longe disso. Mas muito longe disso. Então, assim, e sem contar, gente, vamos combinar. Figura do Neymar pai, né? O Neymar pai colocou o Santos, ele colocou o Santos para trás. O Neymar pai, na venda do Neymar ao Barcelona, abocanhou a grande parte do dinheiro da transferência, sem ninguém ficar sabendo, numa coisa que ficou descoberta depois. Assinou uma carta de intenção com o Barcelona antes do Mundial. O Neymar jogou o Mundial de 2011 contra o Barcelona com 10 milhões de euros no bolso. Isso é verdade ou isso é mentira? O Neymar pai traiu o Santos. E agora, uma foto na véspera da eleição vai convencer as pessoas a votarem no Marcelo? É isso que ele está esperando? É claro que é. Por que que é? Porque o torcedor tem memória curta. Se esquece, torcedor, quero o Neymar de volta. Nossa, então peraí. Temos uma relação aqui, pode ser
E assim, eu vou ser bem sincero com relação a isso. De fato existe essa relação. De fato, o Neymar pai é próximo do Marcelo. De fato, se o Marcelo for presidente, a chance do Neymar voltar para o Santos depois do Al Hilal é maior do que se for com outro presidente. Porque as relações... O Marcelo foi muito importante para a vida do Neymar pai. Porque o Marcelo Teixeira que deu o primeiro contrato do Neymar Júnior, quando ele volta do Real Madrid, que deu segurança financeira para uma família pobre. Eu entendo aí que haja uma relação muito, muito legal, muito bacana, que haja gratidão. Mas a gratidão não pode ser pelas pessoas. É pelo Santos. Se o Neymar ama tanto o Santos, se o Neymar pai ama tanto o Santos, o Neymar vai voltar para o Santos independentemente de quem for o presidente. Ou se o presidente for o Maruca, ele vai para o Flamengo. Que amor é esse? Então, gente, não caiam nessa. Você se ancorar a uma figura que passou o Santos para trás para tentar se eleger na pior semana da história do clube. E assim, ele não fez nenhuma promessa, não falou que o Neymar tá negociando, não falou nada, mas assim, uma imagem vale mais por 1000 palavras, como já diria o ditado. E foi isso que ele fez. É vergonhoso, é baixo, é tacanho essa atitude do Marcelo Teixeira. É pequena. Ele tem o maior apoio, ele deve ganhar as eleições amanhã, ele deve ganhar. Porque embora ele seja o cara que tem mais rejeição, ele também é o cara, na minha maneira de ver, que tem mais apoio. A eleição do Santos é um turno só, não tem segundo turno. Se tivesse segundo turno, tenho certeza que ele iria perder, porque a maior parte dos associados não gostam dele. Qualquer um que fosse para o segundo turno contra ele ganharia. Inclusive o Agostinho, que é o cara que eu jamais votaria, que eu não vou nem comentar porque senão eu vou ser processado. Ganharia do Marcelo, qualquer um. Porque há muita rejeição em torno do Marcelo Teixeira. A maioria enxerga como retrocesso, mas as eleições do Santos, embora muito democráticas, não têm segundo turno, então é maioria simples. Ele não precisa disso para se eleger, não precisa mexer com o sentimento do torcedor santista dessa forma. Sabe? É óbvio que eu quero o Neymar de volta no Santos, embora ele tenha feito o que fez, porque é meu ídolo. Não estuprou ninguém como o Robinho. Entendeu? Sempre... sempre não, né? Mas de um tempo pra cá valorizou a camisa do Santos. Depois que se acertou com o clube. Não vejo o menor problema. A volta dele ano passado, esse ano agora lá, a visita dele foi muito legal. Foi muito legal. Mostrou que há ainda histórias a serem exploradas essa relação. Eu também quero. Mas não é... Eu só acho que um candidato na semana mais triste da história do clube não pode se utilizar disso de maneira eleitoreira, para se eleger, cara. Isso é pequeno. Isso não condiz com a história do Marcelo no clube. Isso não condiz com o tamanho do Santos. E aí, gente, em contrapartida, eu vejo uma equipe muito superior à do Marcelo. Eu vejo aí um presidente com ideias muito mais interessantes. É óbvio que há um trauma. E se a equipe do Maruca abandonar ele como a equipe do Rueda o abandonou? E aí, cara? Lógico que existe esse temor. Mas, gente, o Maruca tá ali para ser um algodão entre os cristais. O Rueda nunca foi isso, ele sempre foi centralizador. O Maruca deixou muito claro que ele não tem problema de ter caras que entendem mais do que ele. Isso é muito legal. Veja o Landim. Cara, outro dia o Marcos Braz deu porrada no torcedor do Flamengo no shopping, deu uma puta repercussão. Ele mandou o cara embora? Não, o cara continuou lá. Porque eles estão juntos no projeto, é pelo projeto. Independentemente de você concordar ou não do Braz, concordar ou não, eles estão juntos ainda. E é isso que o Maruca precisa fazer. E é isso que eu acredito que ele vai fazer. Em termos de equipe, você tem um Diogo Coach. Se você não viu a entrevista do Diogo Coach lá pro canal Vem Pro Peixão do Edu Futirinhas, eu te desafio a achar qualquer cara das chapas aí que chega no calcanhar desse cara em termos de profissionalismo, de ideias, de capacidade. Não chega. Não chega. Então, já era a melhor equipe. É óbvio que, pô, a gente tá votando em pessoas ali, né, num cara, principalmente na figura de um cara que a gente não conhecia. Mas quem conhecia o Laor? Quando o Laor ganhou do Marcelo. E ganhou pela incompetência do próprio Marcelo. O Marcelo mudou o estatuto do clube para poder se perpetuar no poder. Ficou uma década, estaria até hoje se não tivesse destituído, se não tivesse perdido aquela eleição.
E aí agora, no momento de baixa do clube, volta. Então assim, gente, é um retrocesso. O Marcelo, e essa foto mostra como ele é um retrocesso. Mostra que ele não aprendeu nada nesse tempo todo que ele ficou afastado do Santos. Mostra que ele brinca com o sentimento do torcedor. Eu não quero um presidente que continue brincando com o meu sentimento, porque já basta o Rueda. Já bastava o Pérez. Já bastava o Modesto, apoiado pelo Marcelo Teixeira. Chega. Chega. Posso votar mal, posso cometer um erro, mas pelo menos eu tentei buscar algo interessante. E não foi um voto de medo. Ai, naquela época, pelo menos a gente, em 2009, pelo menos a gente ficou no meio da tabela. Sabe, chega! Chega disso. O Santos pode mais. Essa era a campanha, essa era a chapa do Laor lá atrás. O Santos pode mais. Eu acho que pode mais, novamente, do que o Marcelo Teixeira. Embora eu veja problemas. Critiquei o Maruca aqui outro dia pela sua falta de capacidade de dialética mesmo. Acho que tem problemas. Mas hoje, para mim, sem sombra de dúvidas, é a chapa mais forte, a mais interessante, com as melhores propostas dentro daquilo que eu acredito. E é nela que eu vou. Se vai ganhar ou não vai, se vai perder ou não vai, eu não trabalho para esses caras, não quero R$1 de ninguém, não sei o que vai acontecer, são os sócios que vão decidir. Amanhã a gente volta aqui, eu gravo um vídeo com a minha posição, fazendo uma análise fria do que eu acho que vai ser o futuro do Santos. Só espero que o Agostinho não ganhe. É só isso que eu espero. Marino, fraquíssimo também. Vladimir, não vejo a menor chance dele ganhar. Menor chance. Acho que tá entre o Maruca e o Marcelo. Palpite meu, tá? E nessa eu espero que o Maruca se dê melhor. Embora meu palpite é que o Marcelo vença. Porque pra muita gente essa foto vai pegar do jeito que ele quis que pegasse. Mas pra cima de Moá não, meu querido. Pra cima de Moá não. Isso jamais. Demorou? Então é isso, gente. Comenta o que você acha aí, deixa o like se gostou do vídeo, a gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.